Olá, galera concurseira ligada aqui no PES Concurso. Eu sou o professor Evandro. Estamos de volta com nossas videoaulas voltadas para os concursos das prefeituras municipais. Hoje, esta videoaula vai falar sobre os conhecimentos locais, sobre os conhecimentos sobre o município de Morrinhos, no Ceará. Então, você, amigo concurseiro, está inscrito no concurso de Morrinhos, no Ceará. Esta videoaula é para você não errar nenhuma das questões de conhecimentos locais, de conhecimentos sobre o município do teu concurso, que vai cair lá na tua prova de concurso. Hoje nós vamos analisar as informações sobre Morrinhos que encontramos aqui no IPES, no Instituto de Pesquisa do Ceará, perfil municipal. Então vamos aí abordar as informações do perfil municipal sobre o município de Morrinhos, claro, destacando aquelas informações que poderá aparecer lá na tua prova de concurso. A gente sempre lembra aos concurseiros que estão aqui no PES Concurso que nós não temos nenhuma pretensão de esgotar todas as informações da geografia, da cultura, da história do município do teu concurso. O nosso objetivo aqui é tentar trazer informações que são relevantes, que caem com uma certa frequência aí na tua prova de concurso. Então, sem mais delongas, sem firulas, vamos aí às primeiras informações. A primeira informação que nós temos aqui é o município de origem. O município de Morrinhos foi desmembrado do município de Santana do Acaraú. Então, o município de Morrinhos tem sua origem no município de Santana do Acaraú. É muito recorrente aparecer lá na tua prova de concurso. Às vezes a pergunta é: qual o município de origem do município de Morrinhos? Ou simplesmente ele pergunta de qual município Morrinhos foi desmembrado. Então foi desmembrado do município de Santana do Acaraú. O ano de criação do município é 1957. A lei de criação, raramente se cobra sobre a lei de criação, mas a lei de criação é 3.958. Mas raramente vai aparecer lá. Toponímia, a origem do nome, proveniente da geomorfologia do local, ou seja, proveniente do relevo, da quantidade de morros que nós encontramos no município de Morrinhos. Em relação ao gentílico, quem nasce em Morrinhos é morrinhense. Morrinhense é o gentílico de Morrinhos. A gente sempre está dizendo aqui para você que se familiarizar com as informações é muito importante, mas mais importante do que se familiarizar com as informações é você vislumbrar como é que essas informações vão ser cobradas lá na tua prova de concurso. Então, foi pensando nisso que nós aqui do PES Concurso elaboramos um material de questões com gabarito, pensando no edital do teu concurso e nas provas anteriores da banca do teu concurso. Então, elaboramos questões que é a cara da banca do teu concurso para você praticar, para você treinar e não errar nenhuma das questões que vão aparecer lá na tua prova de concurso. Esse material ele está composto de conteúdo, alguns resumos das informações sobre o município do teu concurso, questões mais gabarito. O suficiente para você acertar, para você treinar e acertar todas as questões sobre conhecimentos do município. E caso você se interesse com outro material, nós temos também caderno de questões, provas anteriores para o teu cargo, para você também treinar. Nós fazemos uma compilação dessas provas e te mandamos em um único documento em PDF. É claro que as provas anteriores talvez você consiga aí na internet de forma gratuita, mas se você quiser adquirir o nosso material, também fique à vontade, ok? Então continuemos com a nossa aula discutindo outras informações que encontramos aqui no IPES sobre o município de Morrinhos. Aqui nós temos sobre a localização geográfica de Morrinhos, temos aqui a latitude e a longitude. Raramente pergunta-se sobre latitude e longitude. A localização do município fica no norte, no caso aqui, o norte do estado do Ceará. Em termos regionais, nacional, claro, no Nordeste, já que o Ceará é um estado da região nordestina. Mas a localização em referência ao próprio estado do Ceará fica aqui no norte do Ceará. Uma informação que é
que cai lá na tua prova de concurso com uma certa frequência é sobre os municípios limítrofes do município do teu concurso. Então, quais são os municípios que fazem fronteira com fronteira não, limite. Um dia desse eu falei fronteira e um professor de geografia veio aqui nos comentários me esclarecer. Foi bom porque eu aprendi que existe uma diferença entre fronteiras e limites. Então, quais são os municípios que fazem limite com Morrinhos? Ao norte, nós temos o município de Marco. Ao sul, nós temos Santana do Acaraú, que é um município de origem de Morrinhos. Temos aqui o município de Amontada. A leste, nós temos Amontada e Itarema. E a oeste, nós temos o município de Marco e Senador Sá. Então, é importante que você memorize todos os municípios que são limítrofes do município de Morrinho, de preferência que você consiga memorizar qual é o que está ao norte, qual é o que está ao sul, qual é o que está ao leste e qual é o que está a oeste, ok? Então, passemos aqui para a próxima informação, para a gente também não ficar com uma videoaula muito longa. Informações sobre as medidas territoriais. Comecemos aqui com a área do município, né? A área absoluta do município, quase que não saía. Nós temos a área do município sendo de 415,6 km². Então, essa área territorial do município, dados do IPES. É sempre importante a gente fazer referência à fonte, porque na hora que a gente for entrar com recurso, caso tenha alguma questão lá passível de recurso, a gente precisa ter a fonte para refutar ou, claro, para mudar a alternativa, caso necessite aí numa prova ou numa questão passível de anulação ou de correção de gabarito. Em relação ao estado do Ceará, nós temos uma ocupação de 0,8%. Então, o município de Morrinhos ocupa 0,8% da área do estado do Ceará. Informação sobre a altitude. A altitude do município fica 35,08 metros acima do nível do mar. Toda vez que vocês ouvirem a expressão altitude, é acima do nível do mar. Distância em linha reta da capital, no caso capital Fortaleza, 191 quilômetros é a distância do município de Morrinhos para a capital Fortaleza. Em relação às características ambientais, nós temos uma informação que é muito frequente lá na tua prova de concurso, que é sobre o clima. Qual é o clima do município de Morrinhos? É tropical quente semiárido. Morrinhos, no Ceará, possui o clima tropical quente semiárido. A pluviosidade, cerca de 1.066,6 milímetros, é a precipitação de chuva no município de Morrinhos. Temperaturas médias variando entre 26 e 28 graus Celsius. Essa é a temperatura média do município de Morrinhos. Os meses mais chuvosos vai de janeiro a maio. Então, são os meses que mais chovem no município de Morrinho. Eu estou falando um tanto quanto rápido, mas você pode assistir essa videoaula mais de uma vez, até para você ir memorizando. Às vezes a gente repete um pouco as informações na intenção de que você consiga gravar mais facilmente estas informações, principalmente aquelas informações que são mais recorrentes, aquelas que caem com uma certa frequência, tá? Então vamos aí em relação ao relevo. Qual é a composição do relevo do município de Morrinhos? Nós temos tabuleiros pré-litorâneos, planícies pluvial e depressão sertaneja. São os três tipos de relevo que encontramos no município de Morrinhos. Tabuleiros pré-litorâneos, planície pluvial e depressão sertaneja. Os solos, nós temos os solos litólicos, os latossolo vermelho-amarelo e o
pó disóico vermelho amarelo. Então esses são os tipos de solo que encontramos no município de Morrinhos. Eu estava conversando recentemente com um professor de geografia, ele me falou até que essas definições, essas nomenclaturas de solo sofreram uma alteração, né? Eu até não entrei mais em detalhes, e como as nossas videoaulas ela trabalha com a fonte, e a fonte que nós estamos tendo aqui para analisar sobre o município de Morrinhos é o IPES, né? A gente está sempre trabalhando com fontes oficiais. O que é importante em trabalhar com fontes oficiais? A gente já falou em relação a recorrer, né, num eventual questionamento de questão, mas também é importante porque são essas informações oficiais que o elaborador lá da tua prova de concurso, o cara que vai pesquisar, ele vai pesquisar em fontes oficiais, tá? Ele não vai lá na Wikipédia ou em outra informação que esteja solta lá na internet sem nenhum embasamento, ou pelo menos sem nenhuma legitimidade para criar lá a tua prova, né? Então, é importante trabalhar com fontes oficiais porque elas são mais creditadas, né? Se dão mais crédito a essas fontes oficiais. Vegetação, principal vegetação ou principais vegetações encontradas aqui no município de Morrinho. Nós temos a caatinga arbustiva aberta, floresta caducifólia espinhosa e a floresta subcaducifólia tropical e pluvial. Então esses são os tipos de vegetação que nós encontramos no município de Morrinho. Aqui está uma informação que é muito recorrente na prova ou nas provas de concurso realizadas pela banca do teu concurso, é a bacia hidrográfica. Nós temos aqui a bacia hidrográfica do município de Morrinhos, é a bacia Acaraú, Coreaú e Litoral. Então nós temos basicamente 3 bacias hidrográficas, né, compondo ou de certa forma a qual pertencem, né, o município de Morrinhos. Acaraú, Coreaú e Litoral. Essa é a bacia hidrográfica do município de Morrinhos. Em relação a divisão política, nós temos Morrinhos sendo dividido basicamente em 2 distritos. Nós temos o distrito de Morrinho e o distrito de Sítio Alegre. Então fica até melhor para você memorizar quantos distritos, pelo menos é os distritos que estão caracterizados aqui no IPES. Nós vamos provavelmente ter uma nova aula falando sobre as informações de Morrinho, mas abordando a fonte do IBGE. Então que é uma fonte mais atualizada, já que a gente teve censo em 2022. E eu acredito que esse perfil do IPES que nós estamos analisando agora é de 2017, não é tão antigo assim. Então, distritos de Morrinho, nós temos os 2 distritos Morrinhos, que é o distrito sede, de 1957, e o Sítio Alegre, que é de 1990. Então, nós temos Morrinho sendo composto de 2 distritos, né? Vamos aí à regionalização. Essa regionalização é a regionalização utilizada aqui no IPES. Lá no IBGE, nós temos outros tipos de regionalização que foi criada a partir de 2017, né? Que são as regiões de influência, né? As regiões de influência imediata, intermediária. Aqui, o IPES trabalha com a região de planejamento, que é o litoral do norte, a mesorregião, que é o noroeste cearense, e a microrregião, que é litoral de Camusim e Acaraú. Então essa é a microrregião do município de Morrinhos, litoral de Camusim e Acaraú, e a mesorregião noroeste cearense. É muito recorrente nas provas de concurso perguntarem sobre as informações sobre a regionalização do município. Aqui, ao longo, né, do perfil do município, nós vamos ter aqui dados que são dados populacionais, demográficos, econômicos. Nós não vamos abordar aqui nesta videoaula, porque essa videoaula é para tratar do IPES. Por quê? Porque os dados demográficos já sofreram alteração por conta do último censo. Então nós vamos ficar, em relação ao IPES, nós vamos ficar até essas informações relacionadas à mesorregião e à microrregião. Então essas eram as
informações que nós tínhamos para a videoaula de hoje. Nós sempre encerramos nossas videoaulas ofertando a você o nosso material em PDF sobre o município do teu concurso. Nós temos um material composto de conteúdo, resumos de informações sobre o município do teu concurso, questões e mais gabarito, que é para você treinar. Eu tenho certeza que você que está estudando aqui já deve ter ouvido algum professor de cursinhos preparatórios. Todos eles vão dizer a mesma coisa. Você quer passar no concurso público, você precisa responder o máximo de questões possíveis. Então nós temos esse material de questões sobre o município do teu concurso, e se você desejar, nós também temos o caderno de provas anteriores para o teu cargo, caso você se interesse, ok? Então ficamos por aqui. Não esqueça, se interessou pelo nosso material, entre em contato conosco. Nós temos o atendimento aqui no WhatsApp. O QR Code também vai te direcionar para as outras redes sociais do PES Concurso. E não esqueça do nosso Conselho Universal. Estuda, meu amigo, porque quem estuda, Deus ajuda.